Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo, Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Toda a mídia está repercutindo a declaração gigante de Dom Adair, em que ele conduz uma oração ali para que livre o Brasil da fome, da guerra, do comunismo, etc. E agora algumas pessoas estão entrando lá no perfil oficial dele, atacando alguns sites que são alinhados principalmente com a parte mais de esquerda, também estão fazendo publicações que estão contra o Dom Adair, mas até aí, meus irmãos, nós sabemos que isso ocorre nessa parte mais progressista mesmo. Mas, e eu já vou ler alguns comentários de alguns ataques também, mas nós precisamos levantar os influenciadores católicos para defender Dom Adair, porque nós damos apoio a ele mesmo. Agora, o mais absurdo dos absurdos, o mais bizarro, meus irmãos, é páginas como a chamada Igreja em Saída no Instagram, compartilhando nos seus stories o grito dos excluídos, para começar, né, que já é algo que não tem nada a ver com a Igreja Católica, mas que estão agora enfiando a Igreja Católica no meio desse negócio de grito dos excluídos aí. Tudo teologia da libertação, tá? Tudo teologia da libertação. Mas essa página Igreja em Saída só publica coisas da teologia da libertação. E o que ela publicou? Que Dom Adair está politizando a igreja. Como? Sendo que o que a teologia da libertação faz nos últimos 60 anos é justamente isso: militar politicamente. O próprio Partido dos Trabalhadores foi fundado pelas comunidades eclesiais de base, as SEBs. Eles ajudaram na fundação, e quem diz isso é aquela live do Lula com o Leonardo Boff, que eles explicam. Se você colocar aí, ó, Lula e Leonardo Boff, entrevista aí, vai aparecer um monte de vídeo, eles vão falar justamente isso, que as comunidades eclesiais de base ajudaram a fundação do Partido dos Trabalhadores. E agora vão dizer que Dom Adair está politizando? Dom Adair está fazendo justamente ao contrário. Isso aí não é politização. É justamente pregar, por exemplo, o legado de São João Paulo II, que foi o Papa que ajudou a derrubar esse regime. O Papa que lutou contra o comunismo foi justamente o Papa João Paulo II. Agora, você pega e tem um documento, uma instrução da igreja contra essa teologia da libertação marxista que existe, que é a única que existe. Eles não obedecem, eles utilizam. É só vocês verem a quantidade de padres que já saíram candidatos e que muitas vezes até já se elegeram, que você vai ver qual partido que eles pertencem. Aí você vai ver que é tudo ligação da teologia da libertação. Agora, como que esse pessoal... Aí vocês veem que a capacidade de discernimento é muito pequena. É quase que impossível falar que tem-se ali um discernimento. Porque como que você vai falar que Dom Adair está fazendo politicagem, sendo que o que a teologia da libertação fez e continua fazendo é só isso? Política.
política e política para defender os seus interesses, com a justificativa que está ali lutando pelos pobres, pelos menos favorecidos, mas no fundo, eles gostam muito, não é de pobreza não, é de iPhone da última geração, é de perfume caro. Então vocês vejam, né? Esse pessoal aí que diz que gosta da pobreza e tal, eles entram depois com ação, se você mostrar a fotinha deles aqui, eles entram com uma ação contra você, pedindo 20, 30 mil reais. Às vezes um vídeo que você fez que você ganhou $10, eles querem ganhar 20 mil em cima, alegando que você está utilizando a imagem ilegalmente. Eu sou jornalista, né? Jornalista formado, registrado. Então não tem esse negócio aí. Como jornalista eu posso utilizar as imagens para fazer as denúncias, desde que as denúncias tenham fundamentação. Mas tá, vamos colocar algumas coisas que eu vi aqui que eu decidi colocar, né? Olha um comentário que fizeram lá no perfil do Dom Adair, ó. A pessoa foi lá e comentou assim, ó: comunismo é um sistema ideológico, social, econômico e político que visa criar uma sociedade igualitária, sem classes sociais, propriedade privada e Estado, onde os meios de produção são de propriedade comum, desenvolvido principalmente por Karl Marx e Engels. Defende que a abolição da propriedade privada levará ao fim da exploração do trabalho e à construção de uma sociedade livre e justa para todos, né? A grande utopia, né? Comunista. Tudo muito bom, é tudo muito bem, mas no final o Maduro tá rico e aqueles que implantaram estão nadando no dinheiro e o povo morrendo na pobreza. Mas é aí, né? Aí você vê outro comentário. Eu, como católico, me sinto envergonhado quando um sacerdote faz campanha política ao invés de pegar a palavra de Deus. Os mesmos que a vida inteira o discurso socialistazinho ali dos padres da teologia da libertação, esse pode, né? Daqueles padres que nem casula usa. É só a túnica, a estolinha aqui, muitas vezes uma estola colorida do cão, que nem é uma estola digna de um sacerdote usar, e vem com essa conversinha. Olha outro comentário. Também sou católico e me sinto envergonhada. O púlpito da igreja não deve ser feito de palanque. A igreja deve proibir esse tipo de comportamento de certos padres e bispos. Engraçado que eles não têm essa mesma posição quando se trata de o efeito ao contrário, né? Sendo que Dom Adair, ele não está aqui falando algo contra a doutrina da igreja. O Papa Pio XII tem uma bula papal que não só condena o comunismo, como excomunga automaticamente todo católico que for adepto dessa ideologia. Vocês estão entendendo? E assim, o novo Código de Direito Canônico, ele, se eu não me engano, ele não trata dessa questão. Então, se ele não trata dessa questão, vale o decreto que o Papa fez. Olha lá. Aqui uma página que chama Alfinetei, e tem várias páginas aí, todas ligadas a essa questão aí de esquerda, publicando justamente para criticar. Olha lá. Durante o evento católico Desperta Brasil, que reuniu mais de 80 mil no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o bispo de Formosa, Dom Adair José Guimarães, fez uma oração pedindo que Nossa Senhora Aparecida livre o país da fome, da guerra, das doenças e do comunismo. A declaração foi feita ao lado de Frei Gilson, influenciador católico. A Conferência dos Bispos do Brasil informou que não irá se pronunciar sobre o episódio. Conhecido por suas pregações nas redes sociais, Dom Adair já havia feito críticas ao governo Lula, ao passaporte vacinal e chegou a defender réus de 8 de janeiro em ocasiões anteriores. Ou seja, aqui, assim como ocorreu uma tentativa de cancelamento
lá da Canção Nova, no começo do ano, se eu não me engano, foi em janeiro, fevereiro, envolver até uma irmã lá, né, que um padre influenciador aí da esquerda começou a postar perfis de influenciadores, pequenos influenciadores católicos, colocando a militância dele para ir atacar os católicos aí. Acho que vocês se lembram. Depois aconteceu também com a Canção Nova, no processo da Canção Nova, né, que tentaram laicizar a Canção Nova, que ainda está vigorando aquele processo, que não terminou ainda, apesar de algumas vitórias da Canção Nova, o negócio não terminou. Aí o Frei Gilson também, né, em março, utilizaram aquela pregação que Frei Gilson fazia, que ele falava da submissão da mulher e do homem no casamento, mas tiraram um trechinho de 1 minuto que dava a impressão que Frei Gilson estava falando que a mulher deve se submeter de todas as formas ao homem e tal. Fizeram isso para criticar. E muita gente criticou. E é a mesma coisa que querem fazer com Dom Adair. Mas não vão conseguir. Não vão conseguir, justamente porque nós estamos com o Dom Adair. Os católicos de bem, quem escuta aquele som lá do povo comemorando quando ele falou, os 80 mil pessoas estavam aplaudindo a declaração de Dom Adair, porque os católicos de verdade estão com ele. Então nós precisamos levantar uma campanha, hashtag eu apoio Dom Adair. Você católico deve postar isso aí, ó, lá no seu status, no seu perfil, seja no Facebook, no Instagram, onde que for, no seu status de WhatsApp, hashtag eu apoio Dom Adair. Vamos levantar essa bandeira, estamos juntos com o nosso querido Dom Adair, porque é um grande bispo defensor da verdade católica. Amém? Promoção da Livraria Católicos de Verdade, muita gente tem entrado e comprado e eu falo para vocês, não perca essa oportunidade. Livros de 50%, 60%, tem livros até com 70% de desconto, como esse aqui, Nada Além da Verdade, do secretário então do Papa Bento XVI. Esse aqui que é um manual de formação para o católico, cristão bem formado. Esse aqui tá baratíssimo, é menos de R$20 tá esse livro aqui, se eu não me engano. E é um manual para você levar para onde você for, porque é pequenininho, de Dom Bosco, o cristão bem formado, 50% de desconto. Glórias de Maria, 50% de desconto. Bíblia, tradução espetacular, sem teologia da libertação, Bíblia do Padre Manuel de Matos, 45% de desconto. Catecismo de São Pio X, 50% de desconto, e a grande Catena Áurea, 51% de desconto. Vamos aproveitar, livrariacatólicosdeverdade.com.br. Os links estão na descrição do vídeo. Salve Maria e que viva Cristo Rei!